Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos para cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente, consegui retirar a minha família do lodo, todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então eu estou sendo caluniado de que para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não. Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Eu já não... Tem coisas que me abalam muito, sabe? Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar, falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa. Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque uma coisa no seu coração. Ninguém chuta cachorro morto. A inveja é uma das piores coisas que pode haver numa pessoa. Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer. Ninguém está pagando as suas contas, ninguém, não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida, você trabalha com honestidade, você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora te viu uma única vez, nem sabe quem você é. Tá certo, uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes é uma mesquinharia tão grande, porque parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vá trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté um fusquinha de mais velho, que se desse uma freada desmontava. Uma freada brusca ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim: não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho, porque quem vai ter inveja de um diabo de um fusca velho daquele? Mas ele achou que alguém pode ter, então ele já se preveniu. Já se preveniu. Não tenha inveja do meu fusca velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso fusca velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não está nem aguentando o seu marido de tão aborrecido e enjoado que ele é, e a outra está lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari, então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala, padre, meu marido é um Passat 67, tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção, colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim, eu costumo dizer, já disse e repito, o que nos salva, minha gente, não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive de presente e de futuro. Porque Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo ao que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida, não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação para que o seu coração já volte a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais, porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem, eu pego isso. E a partir disso, eu mudo a minha conduta, a minha atitude. O resto é lixo.
que você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo com qualidade, fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, da nossa vida. A pulsão de morte, tendência que nos faz buscar e manter situações que ameaçam nossa integridade física e emocional, é responsável por nos fazer manter hábitos e pessoas que corroboram nossos processos autodestrutivos. E embora esteja enraizada no nosso inconsciente, ela pode ser abordada por meios terapêuticos. A boa terapia é a que nos proporciona o enfrentamento, a que põe em nossa boca a pergunta indigesta: por que alimentamos ciclos que sempre resultam em dor e decepção? Perguntinha difícil, né? Para mim também é. Por que temos o hábito de repetir o jogo que nós conscientemente fazemos, sabendo que vamos perder? Por que nós não temos coragem de mudar um pouquinho o destino de nossas escolhas? Por que nós não paramos o processo no momento em que ele começa? Eu tenho uma regra de vida, sabe, que me ajuda muito. Um ditado popular que um dia eu escutei, nem sei mais onde. Não acenda fogueiras que você sabe que não poderá apagar. Essa regra me ajudou muito na minha vida e me ajuda diariamente. Quando eu percebo que eu estou começando a viver uma realidade, uma situação que eu não saberei controlar depois. Claro, minha gente, eu não sou pretensioso, eu não tenho controle de tudo. Mas muitas coisas nós podemos controlar, eu posso controlar. Por exemplo, quando eu percebo que estou estimulando demais a minha ira, numa discussão muito inflamada, eu procuro baixar a poeira dentro de mim, fazer um silêncio e esperar para que aquela ira se dissipe, para que eu não permita que ela se avolume dentro de mim, porque eu sei que quando a ira se avoluma, o resultado costuma ser desastroso. Por que nós muitas vezes iniciamos relacionamentos já sabendo que não darão certo? Tudo porque nós temos lá dentro de nós, pulsões de morte, que são tipicamente humanas, não é só você que tem, todo mundo tem isso. Claro, você pode discordar da abordagem terapêutica de Freud, essa é uma premissa que ele estabeleceu. Segundo ele, nós temos dentro de nós Eros, a pulsão do amor, e Thanatos, a pulsão da morte. Você pode discordar como é que essas pulsões se manifestam, se elas moram no inconsciente ou não, não importa. O fato é que você reconhece que há em você uma tendência àquilo que lhe edifica, você tem movimentos dentro de você que lhe levam a construir coisas boas, mas você sabe também, por experiência, não precisou Freud dizer. Se ele não tivesse dito isso, você saberia sem a teoria. A gente sabe por intuição. Eu percebo que há em mim pulsões de morte. Às vezes eu me autodestruo conscientemente, às vezes não muito conscientemente. Eu, por exemplo, como padre, eu tento retirar muito das pessoas o conceito de culpa, porque a culpa está muito associada à pulsão de morte. Muitas pessoas não se dão o direito de serem felizes porque elas trazem traumas terríveis da infância, construído por pais, por professores, por situações que nos traumatizaram, por amigos que nem eram tão amigos assim, mas que nos geram um sentimento de culpa que nos priva de ser felizes. A gente fica eternamente culpado, a gente não se sente no direito de sorrir, de viver. Então é aquela amargura eterna que a gente não sabe de onde vem. Isso é pulsão de morte. Muitas vezes alimentada por um sentimento de culpa que ficou inconsciente em nós, colocada lá quando éramos crianças, e a gente não sabe se livrar disso. Por isso é tão importante o processo terapêutico. Eu recomendo muito que todo mundo passe pela experiência da terapia.
Eu não tenho dinheiro para isso. Vamos ver se nas nossas prestações de serviço que o Estado nos fornece, não tem lá um psicólogo, um terapeuta que possa nos atender gratuitamente. Ou então, minha gente, a melhor de todas as terapias, a boa amizade. Amigos com quem a gente possa falar sobre isso. Ou então, amigos que tenham uma percepção generosa da nossa vida, da nossa personalidade e que possam nos ajudar a entender quem somos. Por que nos autodestruímos? Por que fazemos tão mal a nós mesmos nas escolhas que fazemos? Eu desejo do fundo do meu coração que você encontre cada vez mais coragem de responder a essa pergunta. Por que você se faz tão mal, tanto mal? Por que você alimenta tantos sentimentos que são nocivos a você? Você o experimenta de forma pequena, você o experimenta de forma grande, porque nós somos limitados. O nosso limite é tão grande, minha gente, que nós não sabemos viver sem o outro. Por isso a gente sofre quando os outros vão embora da nossa vida. A condição de limite nos faz pensar o outro como parte de nós. Eu, porque sou limitado, porque tenho limites, eu preciso amar. Isso é tão lindo, minha gente. O amor nasce do limite. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta da vida sozinhos. O amor do outro me faz viver a experiência do complemento. Eu me torno maior porque você me ama. E eu fico maior quando eu amo alguém. Por isso que o sofrimento é natural quando as pessoas vão embora da nossa vida. Por isso a gente sente tanta saudade. A gente sente tanta saudade das pessoas que são especiais na nossa vida. A saudade é uma concretização do limite. A saudade nos ajuda a mensurar o quanto que nós amamos. Retire uma pessoa da sua vida, pense a sua vida sem aquela pessoa e você vai descobrir o quanto que você a ama. É experiência de limite. Por isso que o amor é dor, o amor é sofrimento. E quanto mais a gente mergulha na capacidade de amar, maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento. Aí você vai dizer, então padre, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Eu lamento informar que é. Porque a experiência de amar é a experiência de tocar o limite. Por isso o sofrimento está tão atrelado ao amor. Gente, nós não sofremos quando a gente não ama. Não há causas para sofrer quando você não ama. Mas eu lhe pergunto, é possível viver nessa vida sem o envolvimento do amor? Não é possível. Não há amor sem sofrimento, não há sofrimento sem amor. Por isso que nós não temos que criar dentro de nós uma ilusão. A partir de hoje a minha vida vai ser linda, a minha vida não vai ter dificuldades. Infelizmente essa notícia nós não podemos dar aos amantes. As pessoas que verdadeiramente amam nessa vida, elas sofrem por grandes causas sim, elas não são indiferentes aos sofrimentos que estão do lado. E por isso que Jesus convida o tempo todo os seus amigos a viverem a experiência do amor. O sofrimento de Jesus foi porque nos amou. Seja honesto com você. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim. Porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente não, gente. Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer, aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar.
E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica. E nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela. É o parto novamente. É a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da contração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta. Se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, mas como sofrer. Quantas vezes você se pergunta: meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu à nossa porta. Agora eu pergunto para você, se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu a minha porta. Então agora eu preciso descobrir como sofrer. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para
o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentando, enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Este contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí, Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação.
Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade, porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo. É um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo,
nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele.